certo? Então, o primeiro de todos são as classes gramaticais. E quais são essas classes gramaticais? Eu vou ler aqui porque eu coloquei aqui na minha colinha para eu não me perder, porque são 10 classes e volta e meia eu esqueço de alguma, mas eu sei todas elas, viu, gente? Vamos lá. Substantivo, advérbio, verbo, artigo, preposição, adjetivo, interjeição, numeral, conjunção e pronome, certo? São as 10 classes gramaticais que existem aí dentro do português. E agora vocês podem estar falando: ah, Maria, mas isso aí é muito fácil, todo mundo sabe disso, mas eu tenho que dizer para vocês que na hora de fazer uma prova tem muita gente que não sabe diferenciar essas classes gramaticais, certo? E por que que as pessoas não sabem diferenciar as classes gramaticais, Almerian? Porque elas não sabem qual é a função de cada uma. Se você quiser fazer uma prova de português, você tem que ter noção de quais são essas classes e qual é a função de cada uma. Porque tem assuntos mais complexos, certo? Principalmente assuntos do ensino médio, ou até mesmo coisas que você faz na faculdade, e você vai precisar saber qual a função daquela palavra dentro da frase. Porque aquilo vai fazer toda a diferença na hora de você entender o que está escrito ali. Entendeu? Então, por exemplo, qual é a função do substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome às coisas, certo? Então, ela vai dar nome, é uma palavra que vai dar nome a alguma coisa. Então, por exemplo, meu nome é Almerian. Esse substantivo Almerian é um substantivo próprio e ele dá nome a quem? A eu, a mim, né? No caso, a esta pessoa que vos fala, ok? Advérbio. Advérbio é uma palavra que ela modifica o verbo, o adjetivo ou advérbio, ou outro advérbio, né? Então, o que, que vai acontecer aí? O advérbio, você precisa saber que ele indica algumas coisas. Ele pode indicar modo, ele pode indicar intensidade, ele pode indicar tempo, ok? E você precisa conhecer os advérbios, ok? Por exemplo, vamos supor que eu queira um advérbio aí de tempo. Ontem, amanhã, hoje. Muitas pessoas não sabem que essas palavras são advérbios, certo? Muitas pessoas confundem essas palavras com adjetivo, por exemplo, ou até mesmo com substantivo. Eu já peguei alunos me falando isso, certo? De que um advérbio é um adjetivo ou que um advérbio é um pronome, mas nunca me falaram que era um advérbio. Quer ver outra palavra bastante difícil dos alunos entenderem? É adjetivo. É uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil das pessoas compreenderem. De que o adjetivo é uma palavra que dá qualidade ao substantivo, certo? Dá qualidade àquele ser. Então, por exemplo, aquela mesa é feia. Feia é o nosso adjetivo, certo? Ela está dando uma qualidade para aquela mesa, está caracterizando. E o adjetivo é uma palavra que você usa no seu dia a dia para você saber diferenciar as coisas, certo? Certas coisas de outras coisas que são parecidas com elas. Então, certa pessoa de uma outra pessoa. Então, aquela pessoa lá do cabelo comprido, certo? Esse do cabelo comprido, apesar de não parecer também, é o quê? Um adjetivo. E aí agora entra as locuções, né? Que é uma outra coisa que as pessoas também não conseguem identificar de forma adequada, certo? Não conseguem entender que uma locução é um conjunto de palavras que dá que tem a função de uma classe gramatical. Por exemplo, se eu falo aquela do cabelo vermelho, aquela mulher do cabelo vermelho, esse do cabelo vermelho, certo? Tem a função de quê? Ou melhor, deixa eu pegar uma outra, né? Aquele peixe do mar, certo? Aquele peixe do mar. Ou seja, aquele peixe do mar, esse do mar, ele pode ser substituído por marinho, ok? É, cabelo
vermelho pode ser substituído por cabelo avermelhado, porém a gente não teria aí muito bem uma locução, né? Eu não vejo muito bem isso. Mas quando você fala do mar, marinho, é, deixa eu ver aqui uma outra palavra aqui do Brasil, brasileiro, certo? Da Bahia, baiano. Então, são palavras, são conjuntos de palavras que têm um significado ali de uma dessas classes gramaticais. Aí o que é que seria também o artigo? Muitas pessoas não sabem diferenciar artigo definido de artigo indefinido, certo? Você tem aí no grupo dos artigos a, as, o, os, um, uns, uma, umas, certo? E estas palavras, elas têm, elas têm funções distintas dentro de uma frase. Por exemplo, os artigos a e o são definidos. Então, se eu falo a menina, eu sei quem é a menina. Se eu falo o menino, eu sei quem é o menino. Agora, se eu digo uma menina, um menino, eu não sei quem é. Por que eu não sei quem é? Porque quando eu falo uma menina, um menino me bateu. Eu não tô determinando, eu não tô falando quem foi que me bateu. Tipo assim, a pessoa com quem eu tô falando, ela não sabe. E nem eu mesmo sei quem foi que me bateu. Entendeu? Agora, quando eu falo o menino me bateu, eu sei quem me bateu, certo? Então, pode parecer muito simples, e é por isso que eu falei que são conhecimentos básicos e que faz com que muita gente perca na hora da prova, certo? Então, muitas vezes na questão tá lá perguntando, ah, a pessoa que falou essa frase, ela determinou quem foi a pessoa que bateu nela? E aí tem lá as opções, né? Se sim, se não, e tal, aquela coisa toda. E a pessoa não sabe marcar isso daí. Entendeu? Qual é a dificuldade das pessoas? Outra palavra que também é muito difícil das pessoas identificarem é o verbo. O bendito verbo. Por que o verbo é difícil das pessoas identificarem? Porque muitas vezes elas não associam o conceito do verbo ao verbo. Olha só o que está dizendo o conceito do verbo. E verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Alguns livros trazem só fenômeno, outros trazem fenômeno da natureza, certo? Então, você sabe o que é um fenômeno da natureza? A chuva, o vento, né? Ventar, chover, são fenômenos da natureza. Trovejar, relampejar, todos esses são fenômenos da natureza, mas muitas pessoas não conseguem associar isso, certo? Então, é necessário que você tenha essa percepção do conceito do verbo, para que você possa entender o verbo, entende? Outra questão também, o numeral. O numeral é uma palavra que vai indicar uma posição ou um número de elementos. E muitas pessoas têm dificuldade, principalmente, em identificar numerais fracionários, certo? E aí agora a gente pode entrar um pouco em matemática. Então, por exemplo, quando a gente diz a terça parte foi destruída, significa que de um inteiro de três partes, uma delas foi destruída, certo? Só que muitas pessoas não conseguem interpretar isso. Muitas pessoas muitas vezes vão, por exemplo, num problema de matemática, se ela tiver de interpretar isso, ela vai acabar utilizando o 3 para fazer uma multiplicação. Ou talvez vai pegar o 3 e vai dividir por algum outro número que esteja dentro da conta, mas nunca vai associar aquilo ali que está sendo dito naquele numeral. E quando a gente fala a terça parte, estamos nos referindo a um numeral que fracionário. Ele é, já está o próprio nome, né, do tipo de numeral já está falando
o que a gente vai ter que fazer no cálculo. Então, se você entende essa parte do português, isso vai te ajudar a interpretar a matemática. Olha que coisa legal. As duas matérias elas se interligam. Então, tem muitas pessoas que não conseguem fazer essa associação, certo? Então, por exemplo, lá na matemática, a gente vai lidar muito, por exemplo, com triplo, o quádruplo, certo? O dobro. E muitas pessoas não sabem o que é que significa o dobro. Isso é o quê? Falta de conhecimento das classes gramaticais, ok? Agora, continuando, vamos para a conjunção. A conjunção é outra classe gramatical que as pessoas têm extrema dificuldade de entender, certo? E a conjunção é uma palavra que ela liga dois termos ou duas orações, certo? E aí agora já vem outra coisa. O que é oração, Almerian? O que é oração? Oração é toda e qualquer frase onde você tem o quê? Verbo, certo? Basicamente é isso daí. E aí agora, se eu não sei o que é verbo, eu não vou saber o que é oração e não vou saber que a conjunção está ligando duas orações. Compreendeu agora como é que uma coisa vai se ligando com a outra e por que que o assunto de classes gramaticais é extremamente importante? Por que que as pessoas têm que entender as classes gramaticais plenamente, senão elas não vão se dar bem na hora da prova? Então, o que é que acontece aí? As conjunções, elas indicam determinadas situações. Por exemplo, a conjunção mas, M-A-S, certo? A conjunção mas, ela vai ter uma função de oposição dentro da frase. E aí agora você escreve o seguinte: é, Maria foi à feira, mas não comprou nada, certo? Significa que apesar dela ter ido para a feira, ela não comprou nada. Ela, na mente da gente se passava de que se ela vai para a feira, ela vai comprar alguma coisa, mas ela não comprou. Você compreende como é que uma simples palavrinha dentro de uma frase, se a gente entende que ela tem esse sentido de oposição, a gente vai compreender muito daquela frase? Pois é, conjunção é uma outra classe gramatical que as pessoas têm que se atentar bastante, certo? Hoje mesmo, pela tarde, uma aluna minha escreveu na redação dela assim. Ela escreveu uma parte no começo, né? E para defender a ideia dela, ela começou a falar no entanto, a frase com no entanto. E aí, esse no entanto, ele dá sentido de oposição. Ou seja, você não está concordando com aquilo que você falou antes, certo? Apesar daquilo que você falou antes, isso aqui acontece. Então, ela estava tentando justificar uma coisa sem a palavra certa para poder ligar, né? Linkar as duas frases. Então, toma muito cuidado com isso. Muitas vezes você começa a frase com a palavra que ela é conclusiva. Por exemplo, logo. Logo é utilizado para conclusão. Portanto é utilizado para conclusão. E se você não sabe utilizar essas palavras, você acaba errando numa redação. Você compreende como é que esse assunto que eu estou linkando aqui como o top de todos, o maior de todos, o assunto das classes gramaticais, ele afeta e muito no aprendizado das pessoas e na forma como é que elas vão se desenvolver mais na frente, aí nas outras atividades que elas forem fazer dentro do meio escolar, certo? E agora partindo para uma outra classe gramatical, que é o pronome. Pronome é uma classe gramatical é, que substitui, certo? O nome. O que é um pronome? É algo que substitui o nome. E o que é o nome? O nome é o substantivo, certo? Que o substantivo é a palavra que dá nome às coisas. Então, vamos supor, se eu falo aqui, Almerian foi à feira, e eu quero substituir a palavra Almerian, eu vou utilizar um pronome, certo? Então eu vou utilizar o seguinte: ele foi à feira. Ele foi à feira.
essa palavra ele substitui o Almerian. E muitas pessoas, na hora de fazer redação, têm dificuldade para substituir as palavras. Muitas pessoas repetem tremendamente as, as palavras, os nomes das coisas. Por exemplo, Almerian foi à feira. Almerian comprou é, um. Almerian comprou um molho de coentro na feira. Almerian voltou para casa. Almerian estava feliz. Compreende? Eu repeti Almerian várias vezes. E se eu utilizasse pronomes, e claro, eu vou falar de outras coisas mais na frente que eu poderia utilizar aqui também para a frase ficar melhor, eu não estaria cometendo essa loucura dentro da minha redação. Eu saberia a função que o pronome tem e onde é que ele cabe dentro da frase. Deixa eu ver se está faltando mais alguma classe gramatical que eu gostaria de falar aqui. Ah, certo. A interjeição. A interjeição é uma classe gramatical esquecida pelas pessoas, mas ela é uma classe que expressa emoções, certo? Na maioria das vezes é utilizado também para saudações que a gente utiliza, né? Eu não, eu não associo muito a questão das emoções a uma saudação, mas, por exemplo, a palavra olá é uma interjeição, certo? A palavra oba está relacionada a uma emoção, a pessoa está feliz, certo? Com aquilo que ela vai, que ela está vendo ali naquele momento. Ela fala ufa, ela diz o quê? Que ela está aliviada. E aí, quando você sabe que as interjeições elas expressam emoção, automaticamente, na hora que você for fazer uma prova que exija pontuação, você vai saber que depois das interjeições você vai utilizar exclamação. Compreende como um assunto está ligado com o outro? Você não entende um, você não vai entender o outro, e vice-versa.